Deixa eu explicar como é que foi. A resolução sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, proposta pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU, foi vetada nessa última quarta-feira pelos Estados Unidos. O texto condenava toda a violência e hostilidades contra civis e todos os atos de terrorismo e apelava à libertação imediata e incondicional de todos os reféns. A resolução proposta pelo Brasil pedia ainda pausas no conflito que permitissem o acesso da ajuda humanitária à faixa de Gaza, região onde a guerra está concentrada. A justificativa apresentada pela representante norte-americana do Conselho de Segurança da ONU, a Linda Thomas Greenfield, foi o fato de que a proposta costurada pelo Brasil não estava mencionando quais seriam os direitos de autodefesa de Israel. Na votação, apenas os Estados Unidos se colocaram como contrários ao texto, enquanto Rússia e Reino Unido se abstiveram. No total, foram 12 votos a favor. Apesar da votação ter resultado em grande maioria, absoluta, bem dizer, né, a favor da aprovação do texto, os norte-americanos têm a prerrogativa de vetar uma resolução, já que são uma das nações com assento permanente no Conselho de Segurança, como também China, França, Rússia e Reino Unido possuem esse mesmo status. China e Brasil criticaram a postura dos Estados Unidos. O embaixador da China na ONU, Zhang Jun, acusou os Estados Unidos de levarem os membros do Conselho a acreditar que a resolução poderia ser adotada depois de não comentarem ou expressarem oposição durante as negociações. O resultado final da votação é simples, inacreditável, foi o que disse o representante da China. O representante, no caso do Brasil, no Conselho, criticou a dificuldade para a aprovação de um texto consensual diante de uma situação que ele classificou como catástrofe humanitária. Marcelo, os Estados Unidos falou, mas o texto até que estava bom, mas vocês não falaram nesse texto quais são os direitos de Israel. Porque dentro de Israel ainda tem aqueles paraquedistas lá, os terroristas que desceram de paraquedas, eles estão lá dentro do país e parece que estão fazendo uma grande avaria ainda. Como é que é isso, Marcelinho? Você dá razão aos Estados Unidos? Total razão aos Estados Unidos, né? E o Brasil não perdendo a oportunidade, o Brasil, no governo PT, não perdendo a oportunidade de defender bandido, né? Defender terrorista, defender pessoas que não estão do lado do bem aí, né? Não, são vítimas aí e tal. Claro que o Estado de Israel tem o direito de se defender, e não é uma questão judeus e palestinos, é uma questão de judeus e Hamas. Né? O Hamas é o que é o problema lá, é os que estão praticando atos terroristas. Eles é que têm que ser atacados. Mas estão desvirtuando tudo isso aí na mídia, querendo desvirtuar isso aí na mídia. E me estranha o posicionamento aqui da China. Quando é na guerra da Ucrânia, a China não fala isso, né? Gozado, viu? É estranho. Como são dois pesos e duas medidas, né? Nós aqui que acompanhamos, né, dia após dia, nos programas, as notícias que você traz, as pautas aqui, e os posicionamentos dos líderes mundiais, a gente começa a entender que a ideologia fica muito à frente do bem-estar do povo. O povo fica de lado, que se lasque o povo. Essa é a grande verdade. O sistema ideológico, o sistema político, eles são muito mais vorazes e fortes do que o bem-estar do povo. O povo que está no meio da guerra, não tem problema nenhum. Né? Pode vir, façam o que quiserem. Vocês mataram, tá tudo certo. Vamos agora tentar fazer a paz aqui e tal, depois que vocês mataram mais de um monte de pessoas. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que a gente precisa repensar muita coisa antes de emitir aí as opiniões, né? Então, o Brasil perdeu a grande oportunidade de se posicionar de uma forma muito importante a nível mundial e, obviamente, recolocar o Brasil numa posição de destaque. Mais uma vez, o Brasil fazendo um papel pífio no mundo. Se a gente pega esse relatório que foi dado lá pela ONU, né, depois da votação,
e a gente analisa desse jeito que nós comentamos, realmente a razão fica para os Estados Unidos, porque falaram lá do corredor humanitário que precisa em caráter emergencial, mas ao mesmo tempo precisaria ser falado quais são os direitos então de Israel de proteger o seu Estado, né? Mas no outro contexto, teve uma reclamação, inclusive do Brasil, que no caso a representante norte-americana, a representante dos Estados Unidos, ela esperou o final da votação para poder dizer não, porque antes da votação eles estavam justamente conversando sobre isso. E ela não falou nada, esperou o final, só para atrasar o lado, segundo falaram. Como é que você vê agora nesse outro contexto aí, o Augusto? Dá razão para os Estados Unidos ainda ou não? Sim, continuo dando razão para os Estados Unidos. É importante que o mundo consiga perceber de que lado está cada nação, né? O Brasil ele está se posicionando do lado do Oriente Médio, do lado da Rússia, né? Eu estava lendo também uma parte do relatório e o Brasil ele pede uma parada humanitária, um cessar-fogo. Quem pediu também um cessar-fogo à região de Gaza foi a Rússia. Então a gente começa a perceber de que lado o Brasil está, né, internacionalmente. Hoje, o que a gente tem de mais parecido com o nazismo é o grupo terrorista do Hamas. Hamas ele tem no seu estatuto a destruição, o extermínio do Estado de Israel, né? Eles propõem a destruição desse Estado judeu. Então, o que a gente tem hoje, nos tempos modernos, mais parecido com o nazismo, é o Hamas. E se relativiza demais tudo isso, em troca do quê? A gente tem que procurar entender quais são os interesses geopolíticos internacionais que estão interferindo na opinião, nessa opinião geral. Se dá a dúvida, né? Chamo Hamas de terrorista ou não? O Brasil ele emitiu uma nota falando que não vai se pronunciar, não vai pronunciar o Hamas como um grupo terrorista, porque a ONU não considera assim, se dá o direito da dúvida a isso. Mas quando houve o ataque, quando houve a explosão no hospital em Gaza e o Estado palestino atribuiu esse ataque a Israel, toda a região árabe ali, né, o Catar, Irã, Arábia Saudita, condenou o Israel, né, chamou o Israel de um Estado genocida, que está causando o genocídio em Gaza. Isso sem o direito da dúvida, né? E esse discurso chega no Brasil, ganha força na mídia e se espalha. A gente viu em todos os jornais falando que Israel atacou e logo na sequência a inteligência de Israel junto com a inteligência dos Estados Unidos já conseguiram dar uma outra posição, né? Um outro argumento que coloca essa dúvida no debate. Mas no Brasil você vê que eles não dão direito da dúvida, já escolheu um lado e esse relatório que o Brasil apresentou escancara o lado que o Brasil escolheu. Ô, Cido, nessa questão, nessa comissão que é importantíssima, né? E o Brasil hoje é o presidente da comissão, justamente da paz, aí para poder pedir a paz, para falar quais são os meios. Então foi um relatório muito bem elaborado aí, juntamente com outros países grandes, fortes, como a Rússia, a própria Alemanha, a França estavam presentes, Estados Unidos, que foi quem deu a negativa. Como é que você avalia? Porque, quer queira ou não, tudo bem. A gente vê aqui que tem um porquê nessa preocupação dos Estados Unidos dentro desse texto aqui, né? A gente vê, poxa, mas vocês estão falando de corredor humanitário lá, mas a guerra continua. E Israel, como é que vai defender, então, a sua população? Isso aí não está no relatório. Aí qualquer bomba que eu solte lá para me defender, o mundo todo vai cair de pau em cima de mim. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando aqui de uma situação gravíssima, né? Porque nessa questão do Conselho de Segurança é para falar justamente o que foi dito aqui, porque está sendo feito um massacre lá na tal da faixa de Gaza.
Como é que você analisa esses pontos todos? Você acha que poderia ser colocado ali de imediato uma emenda para atender os Estados Unidos e para aprovar o texto? Porque a finalidade do texto é que salvem vidas, né? Porque a gente sempre fala isso aqui no programa e eu repito, a gente vê que os gravatinhas estão lá no ar-condicionado mandando soltar foguete. Agora quem está tomando bomba é Israel com a população e também é a Palestina com a população. Como é que você vê isso, Sidor? Santiago, é triste o que a gente tem visto nos últimos dias no Oriente Médio, né? As imagens são fortes quando você vê crianças, pessoas, idosos sofrendo, né? Quem não deveria sofrer, de fato, como você bem falou, os gravatinhas, eles estão nos seus ar-condicionados, protegidos e defendidos pelos seus exércitos, mas quem sofre com tudo é a população. Sou favorável a essa decisão dos Estados Unidos também. Eu acho que o Brasil não tem que ter lado, ainda mais um lado de uma Palestina que não tem reconhecimento, né? Pela maioria dos países do mundo, né? Então, quando eu vejo alguns relatos, né, algumas mídias sociais no nosso Brasil falando, que bonzinho, tá aí prestando o avião da FAB, que bacana, tá indo lá. Cara, não tá sendo bonzinho coisa nenhuma, ele tá fazendo o que tem que ser feito. Na verdade, tinha que mandar os porta-aviões logo para arrancar logo todo o nosso povo de lá, porque o nosso povo não tem que estar nessa faixa de guerra que está se acontecendo lá, nessa guerra Israel e o Hamas. Mas quem está sofrendo é o povo, e com tudo isso, Santiago, fica esse apelo mundial, e a gente vê o Partido dos Trabalhadores no nosso Brasil defendeu o indefensável, cara. Eles falam isso porque aqui no Brasil o que eles fazem fica impune. Que aqui com a gente fizeram acontecer e tiveram impunidade. Eu queria ver se eles estivessem lá no meio do Hamas fazendo o que eles fazem. Eu queria ver se eles teriam o mesmo pensamento. Se eles tivessem... Porque as leis lá é olho por olho, dente por dente. As leis dentro desses países muçulmanos, a coisa é muito mais séria. Então, assim, o Brasil não tem que se meter nesse posicionamento que tem feito aí, fazendo carta contra Israel, que Israel está errado. Está errado isso aí, Santiago. A gente não pode permitir que isso aconteça. Mas você vai esperar o que de um governo igual a esse? O que você espera de melhor de um governo igual a esse? Que apoia o errado, que é errado é que é certo, que gosta mesmo das coisas erradas. Você vai esperar o quê? Infelizmente, nós estamos à mercê. Ainda temos mais aí 3 anos e 2 meses, tem que estar cronometrando aí esse tempo para que a população acorde e não continue com esse descaso aí, porque às vezes eu vejo pessoas indo defender o Hamas nas redes sociais. Eu falo, meu amigo, na condição que você quer viver, se você fosse para lá, você nem existiria mais. Mas a gente não pode falar isso, eu falar que a gente é preconceituoso e somos... Eu vou evitar falar algumas coisas aqui, Santiago, porque infelizmente as pessoas querem depois lacrar a gente em relação ao que nós falamos, mas infelizmente uns abusos que a gente vê aqui, fala, não, tá defendendo, vai para lá, defende lá. Eles mesmos vão acabar contigo lá, porque eles não aceitam a tua posição, a tua escolha, muitas das vezes, de vida, lá eles não aceitam.